Mateus capítulo 1, esse é o quarto domingo do Advento. Hoje é o último domingo antes do Natal. No Natal nós celebramos a chegada do Messias e nós que cremos que esse Messias de fato chegou, de fato viveu, morreu e ressuscitou, para nós também é um tempo de nós pensarmos sobre a segunda vinda de Jesus e assim também podermos nos preparar para esse encontro, onde nós teremos então a nossa alegria completa. Então, enquanto isso, nós meditamos na primeira vinda de Jesus. E o texto de hoje é Mateus capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 18 até o final da perícope, até o versículo 25. Então, você que encontrou, diga amém. Amém. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem impôs o nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Convido os irmãos a mais uma vez a orar. Pai, nós estamos diante da sua palavra, escritura sagrada, inerrante, boa para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento, para a nossa correção, auxílio. Fala hoje com a tua igreja, Senhor. Fala hoje aos nossos corações que se abrem para ouvir e que possamos sair daqui não apenas alegres, renovados, mas convictos de que Jesus é aquele que nos salva dos nossos pecados. Amém. Irmãos, como eu disse, nesse período do Advento, a gente pensa sobre essa vinda de Jesus, sobre a sua primeira vinda, enquanto nós nos preparamos para o seu retorno. Olhando para o texto de Mateus, todo o texto de Mateus, ele faz isso, como Mateus está escrevendo a judeus, o tempo todo ele tenta colocar ali elementos que provem que Jesus de fato é o Messias. Isso é uma mensagem muito difícil de um judeu receber, o fato de que Jesus de fato é o Messias prometido, cumprimento de todas aquelas profecias. Há uma coisa tão interessante no texto do Antigo Testamento, que em certa medida, as profecias elas têm um cumprimento naquele tempo, ou seja, as profecias do Antigo Testamento elas fazem sentido para as pessoas que escutam, mas elas só atingem a sua plenitude, ou o seu cumprimento total, ou o seu significado total, na chegada do Messias e na vida do Messias, ou no seu retorno. Então, para a gente é muito importante olhar para esse texto, porque o Mateus ele já começa no início a fazer isso. É importante a gente notar também que o Mateus ele também vai descrever a gênesis da nova vida. Se o livro de Gênesis começa contando o início da vida aqui nesse planeta, como Deus criou seres humanos, como Ele criou todas as coisas, animais, agora em Mateus nós temos também a gênesis da nova vida, do novo mundo, da nova criação. E a gênesis, ou seja, o início, o começo desse novo mundo, se inicia com a chegada do Messias, com o verbo que se fez carne, com
esse Deus que agora está presente, é o Deus conosco, é o Emanuel, é o Deus que está agora aqui, e o nome dele é Jesus. Ele vem com uma missão. É interessante a gente também notar esse grande paradoxo. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus eterno, aquele que sustenta todas as coisas, a qual o universo não pode conter, agora é um embrião. Agora não sei que tamanho que é, os médicos sabem melhor, né? Semana a semana vai crescendo e ainda assim é pequeno, mas o Deus Todo-Poderoso, a qual o universo não pode conter quem Ele é, agora é um embrião na barriga de uma adolescente. Isso é um paradoxo, de uma menina, de que agora se fez carne, tomou forma humana e vai passar por todo esse processo. E que situação, eu fico pensando sobre isso. Não só a responsabilidade que Maria tem de sustentar essa vida, não só até colocar essa vida para fora, mas de trazer ele até essa vida adulta, onde, imagine você, Maria, deixar o neném cair no chão, não pode, né? Tem que comer os negócios tudo certinho, né? As mães que estão grávidas aí, né? Tem que comer os negócios, tem que cuidar. Que responsabilidade carregar no seu ventre o Criador dos céus e da terra, aquele que é temido de todas as nações, mas não só isso, o Messias, quantas mulheres imaginavam isso ao ouvirem as profecias, de que o Messias um dia viria e pisaria aquela terra e restauraria Israel, e as mães talvez poderiam se perguntar todas as vezes, quem será essa mãe? Sortuda? Não sei, mas que grande responsabilidade, qual será essa família? Com certeza todos imaginavam que viriam de uma linhagem real. Que grande responsabilidade, mas é um grande paradoxo. Uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante do universo, escondida em uma família tão simples e humilde como essa que nós estamos relatando aqui. Como Deus esconde as coisas extraordinárias por trás de coisas simples que a gente buscaria, o nosso instinto não nos guiaria até ali, mas aqui estamos na história de José e Maria, na história de Jesus. Então, veja bem, no Advento nós pensamos como essa grande mensagem está escondida num casal simples e como a mensagem também da segunda vinda de Jesus, agora não mais escondida, mas guardada na igreja, para que a igreja possa proclamar ao mundo e preparar as pessoas desse mundo para a sua segunda vinda, onde esse Deus não virá mais como um embrião, mas agora como um rei que vem para reaver tudo aquilo que é seu. Amém? Então vamos analisar o texto, versículo a versículo. Versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. O relato de Lucas traz os detalhes de que, milagrosamente, Maria, ela ficou grávida, né? O Espírito Santo é quem faz essa obra. O texto deixa claro que não há aqui participação de José, é um milagre. E a gente fala, e isso está no nosso credo. Quando nós confessamos o credo apostólico, nós falamos isso. Nasceu da Virgem Maria. O que isso significa? Significa que o nascimento, a chegada de Deus nesse mundo é um ato milagroso. Mas a gente não precisa ficar incrédulo em relação a isso, como isso pode ser possível. Não precisa da contribuição aí paterna para que haja o nascimento, para que haja uma concepção ali. O Deus que criou o homem do pó da terra, por acaso não poderia fazer isso ser possível? Então a gente é chamado na história do nascimento de Jesus, a confiar nas Escrituras e a confiar nesse Deus que tudo pode, que é poderoso. Então, obviamente, é uma obra do Espírito Santo. O José ainda não entende essas coisas. Perceba bem, nós não estamos falando de pessoas velhas, nós estamos falando de jovens aqui, tanto José quanto Maria. Maria é um pouco mais.
mas o José está processando isso. Ele sabe que na lei, Deuteronômio capítulo 22, do 23 em diante, há leis ali certas sobre o adultério, sobre quando uma mulher é engravida fora do casamento, já era considerado adultério, e a pena prevista poderia ser de muitas maneiras, apedrejamento, estrangulamento, até mesmo fogo. É isso que vai dizer a tradição rabínica, de que o noivado, ou esse se comprometer aqui, é muito diferente do que é nos dias de hoje. Nos dias de hoje, um casal de namorados lá, noivo, mas está em aberto ainda, não é isso? Se não casou, está em aberto. Então eles ainda ficam nessa coisa de que, mas aqui na Bíblia, na tradição judaica, noivar, se comprometer, assumir essa responsabilidade é praticamente um casamento, com todas as implicações, menos a relação sexual. Mas já está aqui, a relação já está afirmada, já está prometido, Maria para José, José para Maria. E agora Maria aparece grávida. O José, ele pode pensar o que houve, ou mesmo se ele não pensasse, se a esposa dele foi fiel a ele, ele poderia pensar, como agora eu explico isso para as pessoas? Então José, ele está em parafuso aqui, ele está pensando o que ele faz, e uma das coisas que o texto diz aqui, é que ele, de alguma maneira, pensa em abandonar ela, de alguma maneira, na surdina, sem chamar muita atenção, sem necessariamente impor um julgamento, porque é isso, se o noivo descobre que a sua noiva está grávida, ou seja, se teve uma relação fora do casamento, ele pode instaurar ali uma investigação e essa mulher pode ser julgada. E se ele está de acordo com isso, ele também é julgado, porque isso é pecado. Mas veja bem, José, ele está pensando, ele era um homem justo, o texto deixa isso claro, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la. A ideia de homem justo aqui não é a mesma ideia de justificação pela fé, mas é a ideia de que era um homem reto, um homem temente a Deus, alguém que buscava viver conforme a lei de Deus. Era um homem jovem, mas era um homem temente à lei de Deus, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixar sem que ninguém soubesse. No entanto, os planos de José são interrompidos. Versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, ou seja, você já teve algum problema que você não conseguiu dormir, você ficou pensando sobre ele, até que o sonho veio. Você começou a dormir ali acordado na cadeira, e o José, ele estava com uma grande questão na mente, mas assim que ele pega no sono, ele tem, um anjo aparece para ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo. A primeira coisa que o anjo faz para com José é fortalecer a identidade de quem ele é na linhagem real. José é um filho de Davi. Mateus está identificando para a gente aqui de que o pai adotivo de Jesus, José, vem da linhagem de Davi. Isso é muito importante para nós aqui, porque identifica Jesus como nascendo da linhagem de Davi, ou seja, a profecia falava de um Messias dessa linhagem, não de outra. Então isso é muito importante no texto. Uma outra coisa que é importante aqui é que o anjo, ele diz: olha, você faz parte do plano de Deus, você também é um filho de Davi. Você também é um filho de Davi, ou seja, você também vem dessa linhagem. Há uma promessa a se cumprir na linhagem de Davi, e você é filho de Davi. Lembre-se disso. De alguma maneira, ele é fortalecido, encorajado, não tenha medo. José estava com medo, como explicar o milagre, como vai ser aqui para frente, se é verdade que Maria está grávida do Espírito Santo, está grávida de Deus, que grande responsabilidade é assumir na terra esse lugar de pai adotivo, e tratar e considerar. Então, há muito medo, e a gente às vezes passa por essa situação, quando nós somos chamados para certas questões, nós pensamos como realizar essa obra, nós olhamos para nós, para as nossas incapacidades, e a gente pensa como fazer isso, mas aqui nós não estamos falando de qualquer obra na igreja, nós estamos falando em ser o pai de Jesus, ser o pai do Salvador,
ser pai do próprio Deus. Como é isso? Que ideia complexa é essa? Então, essa é a ideia, mas para confortá-lo, o anjo chama ele de filho de Davi. Ele não pode ter medo, porque ele faz parte agora desse plano de Deus de ser esse pai adotivo do Messias. Não tenha medo. É a ideia de que Deus é o soberano dessa história, de que é Deus que cuida dessa história e é Deus que tem tudo planejado. Por mais que Maria e José tenham responsabilidades, o grande plano faz parte daquilo que Deus já tem planejado ao longo das eras, de que essa história depende mais de Deus. Então, a confiança de José e Maria precisam estar nesse Deus que tudo sustenta, nesse Deus que faz com que todas as coisas aconteçam exatamente da maneira que Ele planejou, e não será diferente. Nós vivemos as coisas do nosso tempo, não temos dimensão do futuro, nem temos dimensão daquilo que Deus pode fazer, e muitas vezes também nós somos pegos nessas histórias, onde nós estamos ali sendo convocados à nossa responsabilidade humana, onde nós estamos sendo convocados à nossa parte nessa história, mas nós não podemos esquecer que Deus é o soberano. Nós precisamos estar cientes disso, porque quando nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus, nós também poderíamos pensar qual é a nossa responsabilidade. Pregar o Evangelho, discipular os nossos filhos, cuidar da nossa família, trabalhar, fazendo bem para todas as pessoas possíveis. Qual é a nossa responsabilidade nesse mundo? Quais são as nossas responsabilidades particulares? E talvez isso traga medo, porque você pense, e se eu fracassar? E se eu falhar? E se eu não conseguir fazer direito aquilo que eu tenho sido chamado para fazer? Deus é o soberano, é Ele que sustenta a nossa vida, é Ele que sustenta a nossa história e é Ele que cuida da grande história da redenção. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse, para os textos apocalípticos, nós percebemos que há uma história futura pré-determinada. Deus fará todas as coisas conforme o seu bom conselho, a sua boa vontade. No final, uma igreja sem ruga, sem mácula, se encontra com o noivo, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, e nós veremos então a glória desse Deus soberano. De alguma maneira nós precisamos crer nisso, que nossas vidas pertencem a esse Deus, e nós podemos confiar. Eu sei que dá medo. Você fala, a minha vida nunca valeu de nada, eu nunca fui nada importante para ninguém. Mas agora nós temos uma importância singular como igreja, nesse grande plano de Deus. E talvez isso dê medo. Qual é o papel da igreja no mundo? A questão é mais, qual é o Deus dessa igreja? Nem tanto sobre nós, mas qual é o Deus dessa igreja? E se nós confiarmos nesse Deus, nós podemos experimentar certo conforto. É interessante porque o anjo diz para José que o menino, será chamado Jesus. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É uma grande honra para um pai colocar o nome no seu filho. Muito importante isso no Antigo Testamento. Um pai, ele colocava o nome do seu filho e assim ele demonstrava que quem tem autoridade sobre o filho é o pai. Então ele colocava lá um nome significativo, alguma coisa que marcasse a história. É o grande chamado de Adão e Eva no jardim. Adão e Eva recebem essa grande responsabilidade de nomear as coisas, os animais, dar nome. Isso mostra a autoridade que a humanidade, ou a superioridade que a humanidade tinha em relação à criação, e assim poderia exercer a sua responsabilidade de governante. E é isso que se espera normalmente. Mas Deus, ao longo do Antigo Testamento, várias vezes ele interrompe esse processo que seria natural. E aí, quando vai nascer alguém, ele fala, o nome do seu filho será... Foi assim, Abraão não deu o seu nome para o seu filho.
Deus que falou. É Isaac, é o risada, eu que vou rir agora, você e da Sara. É isso que acontece quando a gente vai vendo várias vezes no Antigo Testamento pessoas recebendo um nome e Deus dando esse nome para marcar. Às vezes o nome ele não tem nem tanto a ver com a pessoa, o que essa pessoa será para Israel, mas aquilo que Deus fez por Israel. Então o nome de uma pessoa é X, porque Deus salva, porque Deus cura, porque Deus está presente. Essas coisas acontecem ao longo de todas as Escrituras. E agora, mais uma vez, Deus está dizendo para José, você não vai dar o nome para o seu filho, porque o seu filho é meu. O seu filho chamará Jesus. Você vai colocar o nome dele de Jesus. Veja, o próprio Deus dizendo para José que o nome dessa criança que vai nascer já está pronto, é Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele vai salvar os pecados daquele povo. É uma forma do anjo dizer também para José, olha, eu sei que normalmente é isso, um pai colocando o nome no filho, porque esse filho é meu, mas agora é Deus que está colocando o nome no seu filho, Deus o Pai, porque esse filho é dele. De maneira nenhuma isso tira de José a sua importância, diminui José, porque a gente já viu que ele tem uma grande responsabilidade aqui. Ele precisa receber Maria como a esposa, e assim assumir na terra, olha que grande privilégio, assumir na terra o privilégio de ser pai. É isso, ser o pai adotivo. Se você tivesse essa grande oportunidade, eu sei que algumas pessoas aqui na igreja têm essa oportunidade de você poder amar alguém, cuidar de alguém como se fosse seu, como se tivesse saído de você, mas não saiu. Mas o que isso muda? O que isso muda? Nada muda. Assuma essa grande responsabilidade. E a igreja, de alguma maneira, não é chamado a ser pai e mãe de tantos filhos? A tratar aquelas pessoas que o sangue não corre na veia, é o mesmo sangue, mas nós somos chamados a considerar os nossos irmãos em fortes laços fraternos, em amar de verdade, em considerar como parte de nós, nossos parentes. Por isso que nós cumprimentamos os irmãos na paz do Senhor, irmão. Por quê? Porque assumimos essa grande responsabilidade e recebemos aqueles a qual Deus uniu às nossas vidas. É o se tornar membro uns dos outros. Mas aqui o José, ele está sendo chamado a exercer esse dom de pai, adotando o filho que naturalmente não é dele, mas agora ele assumiu essa responsabilidade. Então case, junte-se, você não deve romper, pelo contrário, assuma essa grande responsabilidade, seja um homem. Então veja só que grande responsabilidade, que grande alegria José pode ter nessa história, na história da redenção. Aqui nós temos uma grande questão também, que é discutida, é de que o Jesus que é gerado pelo Espírito Santo, lembre-se disso, a ideia de concepção ali não significa que o Filho de Deus passa a existir a partir desse momento. Nós não podemos ir contra o dogma cristão de que Deus é uma trindade, 3 pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa, Deus o Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. E eles existem ou coexistem eternamente. Nós não estamos falando aqui que Jesus é um Deus de categoria menor. Isso é uma heresia. Nós não estamos dizendo o seguinte, o Pai ele é superior em alguma maneira. Não, nós estamos olhando, obviamente, a partir da perspectiva temporal humana, para quem é Deus. É uma ideia extremamente complexa, mas nós precisamos entender e não podemos fazer essa separação como se o Pai ele fosse alguém que veio antes e depois criou o Espírito Santo, estava sozinho. Tira isso da sua cabeça. Entenda Deus como uma unidade de 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Verbo e o Espírito, aquele mesmo no início da criação, aquele que o Pai ordena, o Verbo é esse grande poder sustentador de todas as coisas, a sua palavra ali expressa e criando, o Espírito Santo. Essa unidade precisa ser vista ao longo de toda a Escritura, ao longo de toda a história da redenção. Essa dificuldade que nós temos em entender a Trindade é também uma dificuldade que nós temos de entender a Deus.
Por isso que lá no nosso discipulado nós falamos das 3 áreas que nós precisamos desenvolver como cristão: crer mais em Deus, se relacionar mais intimamente com Deus e obedecer mais a Deus. Vocês lembram disso no nosso discipulado? Né? A ideia de ortodoxia, né? Ortopraxia e ortopatia, não é isso? Você lembra sobre isso? Sobre o papel do cristão é conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Deus, para confiar mais no seu caráter, para descansar mais nas suas promessas. Por isso você precisa conhecer a Deus. Por isso você precisa olhar para as Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo, e como Deus entra na nossa história e vai transformando e mudando todas as coisas. Com que objetivo? Com o objetivo de nos salvar dos nossos pecados, com o objetivo de nos resgatar para si mesmo, com o objetivo de que Deus deseja nos inserir nessa comunhão eterna. Perceba bem isso, de que nós fomos criados para participar dessa trindade, unidos com Ele, mas o nosso pecado nos afastou e acabou com as nossas possibilidades de fazer isso. No entanto, o Evangelho é uma grande mensagem de que em Cristo Jesus nós podemos ser unidos a esse Deus eterno e desfrutar desse relacionamento amoroso, desse relacionamento gracioso, transbordante. Mas isso só é possível por meio de Jesus. É por isso que nós cantamos para Jesus, porque na história da redenção, a figura do Filho, o Jesus aqui, ele ganha papel central para a gente. Por isso que nós cantamos sobre Jesus, oramos em nome de Jesus, por isso que nós olhamos para Jesus e queremos ser discípulos de Jesus, porque nós entendemos que apenas Jesus e apenas olhando para Jesus nós podemos enxergar Deus de verdade. Você percebe isso? Que as religiões do mundo, elas tentam tatear Deus, encontrar Deus de todas as maneiras. Você vai para todos os lugares do mundo e como se chega até Deus? Como se alcança Deus? Como se ouve a Deus? Como se conhece a Deus? E existem muitos caminhos e obviamente esses caminhos são como labirintos, que as pessoas, quanto mais elas acham que vão chegando a Deus, elas vão ficando mais distante dele. Mas nós cremos que no Evangelho Jesus é nos dado de graça. E a gente pode ir direto para Jesus, para que nós possamos encontrar Deus na sua completude. Perceba bem como o Evangelho ele é maravilhoso, e aqui no ventre de Maria há esse Jesus. Veja a grande responsabilidade. A gente tem crise com Maria por causa dos católicos romanos, não é isso? Porque os católicos romanos, eles veneram a Maria como se ela fosse uma 4ª pessoa da Trindade, uma deusa. Tem Deus e deusa, não é isso? Fala, não é assim não, Tiago. Mas no final das contas né? Se não for ela, não tem redenção, não tem salvação. Então nós rejeitamos todas essas coisas e quem crê nisso está longe do Evangelho. No entanto, nós como protestantes podemos olhar para Maria como uma mulher de Deus. Uma mulher fiel àquilo que lhe foi proposto, uma mulher que sim, juntamente com seu marido, é temente a Deus. E nós podemos olhar ela com admiração, no sentido de que nós admiramos também Pedro, Paulo e tantas outras mulheres na Bíblia. Nós podemos olhar ela como um ser humano que carece da graça de Deus e que foi convocado para participar do grande plano de Deus. Então você não precisa ter crise com Maria. Quando você confessa que no credo apostólico nasceu da Virgem Maria, obviamente você entende que até aquele momento ela era virgem. Mas o texto, inclusive, vai indicar várias vezes, né, que Maria teve outros filhos e que Maria foi uma mulher que desfrutou das bênçãos do casamento. E, obviamente, a relação sexual está dentro disso. Maria era temente a Deus, era fiel às Escrituras. E as Escrituras diziam que isso fazia parte de um relacionamento. Você não precisa ter isso. Nossa, será que Maria permaneceu até o final da vida virgem? Você não precisa ter isso. Provavelmente, ela desfrutou das excelências do casamento. Amém? Glória a Deus. Quase um culto de casais aqui. Não é isso? O que foi nela gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus. E o significado aqui, né, a ideia de Yeshua, né, a salvação, de Deus salva, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Nós já falamos isso aqui, de que o pecado é o maior inimigo das nossas vidas. O maior inimigo das nossas vidas não é uma outra nação,
não é uma ideologia política, não é essa pessoa que é inimigo. Não, o maior inimigo nosso não é que a pobreza, ou a riqueza, ou a violência, essas coisas todas elas são ruins. Tudo isso aí que eu falei pode ser uma coisa muito ruim. Mas o inimigo das nossas almas é o pecado. Porque o pecado é não somente uma ação que Adão cometeu contra Deus, uma infração da lei, mas o pecado é uma espécie de doença impregnada no nosso DNA. A ideia de pecado é de que o pecado ele é tanto aquilo que nós fazemos, é tanto aquilo que nós pensamos, é tanto aquilo que está impregnado na nossa natureza, e a gente fica lutando com isso a vida toda, tentando, de alguma maneira, evitar nossas ações pecaminosas, de alguma maneira evitar pensamentos pecaminosos, de alguma maneira tentando frear o pecado que vai nos assediando e vai atrapalhando a gente de viver a vontade de Deus. Mas mesmo que tudo isso ainda fosse possível, a nossa natureza humana ainda é corrompida, marcada pelo pecado. Graças a Deus, o seu coração, você que creu em Jesus Cristo, você recebeu um novo coração. Você nasceu de novo. Isso é uma coisa maravilhosa, é o início da regeneração, da transformação. No entanto, ainda há um tipo de natureza, algo ainda em nós corrompido que precisa ser restaurado. Isso só vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Mas perceba bem, nós podemos ter esperança. A nossa esperança é Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Por mais que você buscasse viver a vida mais justa possível, não matar, não roubar, não adulterar, seguir todos os mandamentos, mesmo assim você ainda estaria em grande problema diante de Deus. O pecado de Adão, ele faz separação entre a humanidade e Deus. É um abismo tão profundo que nem a ponte Rio-Niterói, nem qualquer outra ponte no mundo poderia ser construída para Deus. Nem a melhor engenharia de boas obras, nem a purificação. Tiago, quantos banhos eu tenho que tomar no rio? Que lugar, que montanha que eu subo para ser purificado? Que tipo de coisa que eu tenho que fazer na igreja? Quantos dízimos eu dou? Nada disso pode construir um caminho para Deus. Apenas Jesus pode ser esse caminho. Só Ele é essa ponte que nos liga de volta a Deus. E não só faz uma ponte, mas acaba com esse abismo, fazendo com que o terreno que a gente pise seja um terreno firme, sem perigos. Cristo pode ser a nossa salvação, e Cristo é a nossa salvação. Ele pode nos libertar das consequências do pecado. Cristo pode não só purificar as nossas atitudes, Ele deseja purificar nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos. A Bíblia fala isso o tempo todo, o Novo Testamento fala isso, que nós devemos ser santos como Deus é santo. Mas existe um tipo de santidade total, de pureza total, de regeneração total, que somente Jesus pode fazer por nós. Aquilo que começa na cruz é consumado completamente na sua segunda vinda. O sangue de Jesus que nos liberta, que abre o caminho, que nos lava agora, é esse sangue de Jesus que cria um caminho para que essa segunda vinda de Jesus possa ser uma realidade alegre para todos nós, onde nós seremos libertos até o último centímetro, a última grama de nós, de pecado, tudo isso será extirpado de uma vez por todas, e nós experimentaremos a nova vida no reino de Deus. Essa é a realidade do Evangelho. Perceba bem, o Natal é essa grande mensagem. Quando nós celebramos o Natal, as trocas de presente, a comida, a comunhão, nós estamos dizendo aqui, olha só, todas essas coisas boas são temporárias e imperfeitas. Perceba bem, você gosta de ganhar presente? Tudo isso é bom, temporário e imperfeito. Você gosta de comunhão dos irmãos, a família reunida em troca? Tudo isso é bom, mas é temporário e imperfeito. Porque um dia nós teremos isso perfeito. Comunhão perfeita, bênçãos perfeitas. Nós teremos a alegria dessa nova vida que já começou em Cristo Jesus. Então, um sinal foi dado, é Jesus Cristo, é o Deus conosco. Como diz o versículo 22, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz
um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E há essa nota aqui, Emanuel significa Deus conosco. A ideia aqui é o texto do Antigo Testamento, o texto de Isaías, onde, em um certo sentido, como eu disse, há um cumprimento temporário dessa profecia. O contexto aqui da profecia de Isaías é justamente que haviam reis que estavam tentando acabar com o reino de Judá. E havia uma trama para que fosse morto não só o rei de Judá, mas sua família exterminada também. Então é nesse contexto que vem a profecia para Isaías, de que Deus não deixaria que isso aconteceria. O Messias estava prometido, Judá não poderia ser exterminado, e de alguma maneira isso é falado lá, o Deus conosco, Emanuel, que o Messias seria esse chamado Emanuel. Mas a gente sabe que o Emanuel não chegou naquele tempo, mas agora ele chegou. O conteúdo dessa revelação, primeiro, ele é muito assustador, porque esse Emanuel é aquele que é falado não só no Salmos 24, Salmos 2 e tantas outras profecias, que o Messias agora, ele, do mesmo jeito que as nações violentamente tramam contra ele, ele vingará. Então, o contexto da chegada do Messias, do Deus conosco, é um contexto de juízo, como eu já disse aqui. Se as nações agora tramam contra a chegada e tentam de alguma maneira acabar com quem o rei é e a sua descendência, esse rei chegará e lidará com os seus inimigos de maneira severa. No entanto, essa mensagem também é muito consoladora, porque agora em Maria, o Deus conosco está presente literalmente. Jesus, por que Jesus ninguém chamou Jesus de Emanuel? Não ficava chamando Emanuel Jesus, ou Jesus Emanuel, o sobrenome, ninguém falava isso. Mas o entendimento é que essa profecia de que Deus estaria presente, ela se cumpriu. Então Jesus de fato é Deus conosco, Emmanuel, a ideia de que Deus está dentro da terra agora, como Adão estava no passado, alguém presente na terra, feito de terra, Jesus também é o Consolador de Israel. Essa é a ideia, Continuando, versículo 24, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. Perceba bem o temor de José, o entendimento de que é verdade, o anjo me falou que eu podia agora tomá-la como esposa, mas de maneira nenhuma eu vou me abster disso aqui, do direito meu de pai nessa história. Esperou para que a criança pudesse ter nascido, Maria dado à luz, e então desfrutou dessa grande realidade que é ser pai e Maria ser mãe do Salvador. Quantas coisas interessantes nesse texto nos fazem lembrar de como foi a chegada de Jesus. De que esse é o sinal de que as pessoas poderiam ter pedido no passado, não pediram, mas agora Deus está mostrando para todas as pessoas como o Evangelho se revela. Como o Evangelho vem pequeno, vem minúsculo, vem microscopicamente diante dos nossos olhos, mas de alguma maneira vai crescendo, vai sendo gerado, vai tomando forma e de repente nasce à vista de todos. De que o Evangelho é assim não só na vida desse casal, mas é também assim nas nossas vidas. Quantas pessoas aqui talvez não tiveram uma experiência de conversão, de que você ouviu o Evangelho e simplesmente creu no Evangelho maduro, grande, entendeu tudo que você entende hoje, mas as notícias e as boas notícias elas foram sendo compartilhadas pouco a pouco, e você viu uma mensagem pequena, uma realidade, uma fé pequena, crescendo dentro de você, até que você pudesse dar à luz e ver. Ver Jesus, ver o seu Salvador, ver aquele que pode perdoar os seus pecados,
Veio aquele que pode sarar a sua alma, não só a sua, mas da sua família também. Essa é a mensagem desse fim de ano, a mensagem nossa de Natal. É a mensagem de que todo mundo agora pode estar entorpecido. O que eu tenho que comprar, dia 24 está aí e tal. É o período de mais movimentação, ansiedade, frustração. E as pessoas, muitas delas cristãs, protestantes como nós, deixamos passar essa grande mensagem diante dos nossos olhos. Porque ela parece pequena diante dessas coisas que acontecem no nosso mundo. Parece algo muito pequeno, muito simples, coisa que a gente nem vê. Mas é a hora da gente poder se voltar. Como pais e mães que estão nesse processo, a mãe no processo de gestação, fica atento aos sinais. E começa a perceber, e começa a olhar e ver as mudanças, não só no corpo, mas começa a entender que existe uma vida. Existe uma vida escondida aqui, mas que vai crescendo e que um dia nós veremos com os nossos próprios olhos. É isso, é o Evangelho. É o Evangelho que vai sendo compartilhado nos corredores, no púlpito, nas nossas casas, e que a gente vai falando como uma realidade já acontecida, porque Jesus já veio, morreu, viveu, ressuscitou, é de fato o nosso Salvador, disponível para todos nós, mas essa outra mensagem de que Jesus voltará. E às vezes porque a gente não vê claramente os sinais, ou não sei, porque a gente não vê uma coisa concreta, a gente fica pensando, será que é verdade mesmo? Igual as mães, né? Tem aqui a Samara aqui, tem aqui a Laís também, né? Tá ali, ó, as barriguinhas nem tá aparecendo ainda, né? Mas tá lá os neném, né? E daqui a pouco vai estar visível, mas eles sabem. Ninguém pode questionar eles, e a gente também tem isso, o Evangelho. O Evangelho em nós, o Evangelho compartilhado. Essa pode ser a boa esperança que esse mundo precisa. Essa é a boa esperança que esse mundo precisa, necessita. Porque os nossos problemas de verdade não é que você não vai ganhar um bom presente lá no amigo oculto da sua empresa. A boa notícia não é que você... Existem outras notícias que não são boas nesse sentido, mas Jesus é o nosso presente, Jesus é o nosso Natal, Jesus é essa mensagem que nós carregamos, que nós podemos desejar, que nós podemos anelar. E eu sei que é uma grande responsabilidade, assim como foi para José e Maria, carregar, cuidar dessa mensagem. Perceba bem, Mateus vai dizer isso no final do seu livro, que agora essa mensagem que começa pequena, escondida, simples e humilde, com um casal, deve se tornar algo grande, compartilhado para todo mundo, até os confins da terra. E talvez você pense, como eu, que nem sei falar direito, eu sou tímido, eu nem sei como eu vou compartilhar essa mensagem para todo mundo, mas essa é também a sua responsabilidade. Esse período, esse final de ano, você deve aproveitar as oportunidades. Seja as confraternizações na sua empresa, seja na sua família. Se você faz isso no dia 24, no dia 25, se é 8 horas da noite, se é meia-noite, se é domingo de manhã, não importa. Aproveite esse momento para pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho para a sua família, pregue o Evangelho para quem tiver agregado lá com você. Tiago, mas lá na minha família não tem quase ninguém crente, melhor ainda. Né? Melhor ainda, porque você pode pregar o Evangelho para aquelas pessoas e dizer para elas o verdadeiro significado do Natal. A importância não só da chegada de Jesus, dizer para elas, olha, nós temos um grande problema. O pecado, ele é uma coisa que não pode ser mais ignorado nas nossas vidas. O pecado não pode ser mais ignorado na nossa realidade. O pecado não é um erro, não é mentir ali. Isso não é o nosso problema. O problema é que a gente está contaminado com isso. E nós precisamos lidar com isso agora, antes que Jesus volte. Antes que Jesus venha mais uma vez. Mas essa mensagem pode ser uma grande alegria para a gente hoje. Então aproveite as oportunidades que você vai ter nesse final de ano. Nas reuniões dos ajuntamentos, nós sabemos disso. Aqui a gente faz isso todo dia, se a gente puder, a gente vai reunir com alguém para celebrar, mas perceba bem, se isso não mudar na sua vida, não mudar na vida das pessoas, não importa para passar Natal, Ano Novo, nós continuaremos sendo as mesmas pessoas perdidas, mas nós podemos ser encontrados em Cristo, no Evangelho. Amém, irmãos? Faça isso, ensine isso. Estou falando isso mais uma vez para você aprender isso.
Aproveite as oportunidades que vão surgir. Veja a grande responsabilidade que você tem, Tiago. Mas eu não sei, Deus é o soberano. Deus cuida, o Espírito Santo, Ele te capacita para anunciar Cristo. Para que Cristo possa nascer na vida de tantas outras pessoas e lares do nosso país. Amém?